A paz do Senhor Jesus aos amados irmãos, todos os ouvintes da Palavra de Deus, que é de perto, de longe, aqui do Brasil e de todos os países. Este vídeo é a segunda parte sobre o tema Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. É um tema sugerido pela nossa irmã Anaíde, inscrita aqui no canal Conhecereis a Verdade. Para você que está chegando agora no canal, eu recomendo que você assista ao vídeo anterior, que é a primeira parte, para entender melhor sobre esse assunto. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no sábado, nem no inverno. É bom destacar que o Senhor Jesus foi criado e educado observando os costumes judeus, como, por exemplo, o Senhor Jesus foi apresentado no templo. Ao 8º dia, o Senhor Jesus foi circuncidado. Lucas, capítulo 2, verso 21 a seguir. O Senhor Jesus observava as festas judaicas e assim por diante. Acompanhe comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 21 a seguir. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Bem, o sábado faz parte do mandamento da antiga aliança. Logo de início, uma pergunta. O Senhor Jesus ensinou alguma vez que a guarda do sábado seria para sempre um mandamento perpétuo? Sim ou não? Veja o que ele diz em sua palavra viva. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16, verso 16. Muitos vão dizer, quanto à lei dada a Israel, até os estrangeiros tinham que obedecer. Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao 11. Exatamente, a lei do sábado foi dada exclusivamente para Israel, não para as nações. Era um sinal de Deus com Israel. E os estrangeiros em Israel, obviamente, tinham que obedecer também à lei do sábado. Assim como qualquer um de nós ou de vocês que estiverem em outro país estrangeiro, terão, obviamente, que obedecer à lei daquele país. Por isso, a lei do sábado era observada pelos estrangeiros que estavam em Israel. Bem, para quem não é contencioso, o Senhor Jesus Cristo nunca ensinou aos seus discípulos para guardarem o sábado. E eu coloco um desafio aos contenciosos, para me mostrarem onde Cristo mandou a sua igreja guardar o sábado. Ele nunca mandou isso. Vejam bem, houve uma grande assembleia em Jerusalém e uma grande decisão a respeito da guarda da lei pela igreja. A Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Atos, capítulo 15. Para encerrar, esse assunto sobre circuncisão e guarda do sábado foi tema principal de uma grande reunião com todos os apóstolos e anciãos da igreja. Foi o Concílio de Jerusalém. E lá foi decidido por todos os apóstolos e os anciãos, inclusive também por Paulo, a autoridade apostólica entre os gentios. Capítulo 15, verso 5 de Atos, diz que alguns da seita dos fariseus
que tinham crido se levantaram, dizendo que era necessário circuncidar os novos convertidos e mandar que eles guardassem a lei de Moisés para serem salvos. Então congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar em uma reunião, uma grande assembleia, esse assunto. E houve grande contenda a esse respeito. E Pedro, levantando-se: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes também o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações também pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Verso 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham, ou seja, que se afastem das contaminações dos ídolos, se afastem da prostituição e se afastem da carne que é sufocada e também do sangue. Resumindo, o Senhor Jesus nunca mandou sua igreja guardar o sábado, e os apóstolos e os anciãos já bateram o martelo, dizendo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se afastem dos ídolos, se afastem da prostituição e se afastem de comer o que é sufocado e sangue. Bem, vale a pena destacar ainda que no sermão profético tem profecias de duplo cumprimento. Por exemplo, o aparecimento de falsos profetas, falsos cristos. Isto já se cumpriu, está se cumprindo nos dias atuais e vai culminar no cumprimento final com a manifestação do falso profeta e do falso Messias, ambos conhecidos como as duas bestas descritas pelo Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João em Apocalipse 13 e outras passagens, por alguns profetas, como por exemplo Daniel. Também a abominação da desolação no lugar santo de que falou o profeta Daniel. Isto também já se cumpriu uma vez, séculos antes de Cristo encarnar e vir ao mundo. A desolação da abominação no lugar santo se cumpriu quando o rei Antíoco Epifânio cometeu várias atrocidades. Em afronta aos judeus e ao templo, ele sacrificou porcos no altar do templo e proclamou-se Deus. Nesse tempo, muitos tiveram que fugir. Cristo Jesus profetizou que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel e que Cristo, obviamente, sabia que já havia se cumprido, mas essa mesma profecia havia de se cumprir ainda por umas 2 vezes. Também a frase orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, cumpriu no ano 70, depois da partida do Senhor Jesus para o Pai. Apesar de ser dirigida aos discípulos, a frase orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, teve o cumprimento na vida de todos os que estavam em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, independentemente de ser
cristão ou não, tiveram que fugir de Jerusalém. E vai se cumprir finalmente, pela última vez, agora no tempo do fim. E para concluirmos, também o amado apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta aos Tessalonicenses sobre a vinda de Cristo, que seria precedida de manifestações do anticristo e da grande apostasia. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento. Rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a volta de Cristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia e também se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Muitos cristãos tremem de medo da tribulação que virá. Por isso eles distorcem as palavras do Senhor Jesus, cometendo um grave desrespeito ao real significado do sermão profético, pois dizem que o sermão profético foi dirigido só aos judeus incrédulos e não à igreja. Os segredos revelados nos sinais para mostrar a brevidade da volta do Senhor Jesus foram revelados para os judeus incrédulos que não aceitaram ao Senhor Jesus como verdadeiro Messias? Sim ou não? Ou foram profetizadas particularmente à sua querida igreja iniciada pelos discípulos? É óbvio que foi aos seus discípulos. Então, vamos deixar de ser hipócritas e deixar também do olhar e pensar egoísta. Porque tudo que é bênção é para nós, e tudo que não presta nós queremos jogar para o povo judeu e para os gentios. Quem vai passar pela grande aflição? O povo judeu, o povo gentil, mas a igreja não pode passar. Por que não? A igreja de hoje e de amanhã é melhor e mais especial que os apóstolos? Porque os apóstolos, sendo igreja, passaram por grandes tribulações e aflições e perseguições, porque os apóstolos, sendo igreja, passaram. E nós, igreja de hoje, igreja de amanhã, não pode passar? Outro erro de muitos outros cristãos é dizerem que na tribulação os gentios e os judeus vão ser completamente destruídos. Não sobrará ninguém. Sim, os judeus vão passar pela grande tribulação, assim como também os gentios e a igreja. E é justamente no momento mais difícil, no momento de fogo e terrível sofrimento, que sai a mais pura confissão e o louvor a Deus. Os testemunhos mais impactantes na Babilônia foi quando jovens hebreus, Ananias, Azarias e Misael, foram lançados para dentro da fornalha de fogo. E Deus, o Pai, não os poupou de serem jogados na fornalha. No entanto, o nome do Senhor foi glorificado no grande livramento dentro da fornalha, porque o Senhor
enviou o seu anjo e impediu o fogo de consumir os seus servos. Deus, o Pai, não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas sim impediu os leões de devorarem Daniel dentro da cova. Assim como Israel passou pelas aflições e escravidão no Egito, e quando chegou o tempo de serem libertos de lá, o sofrimento e a tribulação no Egito ficou ainda pior. Israel vivenciou primeiro o mundo egípcio ser praticamente destruído pelas 10 pragas profetizadas por Moisés. A pergunta é: por que Deus não libertou primeiro o seu povo, tirando-o do mundo egípcio, e depois derramaria a sua ira sobre o reino de Faraó? Por quê? Porque Deus não salvou o seu povo antes de mandar as pragas sobre a terra egípcia. Ele não amava o seu povo? Claro que sim. Até porque foi Deus quem teve a iniciativa de enviar um libertador, Moisés, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Nos desígnios do Senhor Deus, Israel teve de permanecer no Egito para presenciar as mãos potentes do seu Deus operando e também tornar notório a diferença entre o povo de Deus, Israel, e o povo egípcio, que tinham em Faraó um Deus. O verdadeiro Deus que criou os céus e a terra envergonhou os deuses do Egito e também humilhou a Faraó perante os seus adoradores e mostrou a diferença entre o povo de Faraó e o povo de Deus, Israel. Todos os deuses do Egito foram envergonhados e só o nome de Deus foi glorificado e louvado. Da mesma forma, o Senhor deixará a sua igreja na terra para passar pelo fogo da provação para a glória de Deus. A própria Escritura desmascara todo engano. A luz da palavra de Deus dissipa e desfaz as trevas. A hipocrisia faz com que muitos ensinam o engano, porque fazem de tudo para não aceitarem o sofrimento por amor a Cristo. Para eles, é muito fácil ensinar e empurrar os gentios e judeus para a tribulação e dizer: a igreja é a noiva do Cordeiro, não pode passar pela grande tribulação. Mas vocês que afirmam isto, vocês caem em contradição com as suas próprias palavras. Por quê? Porque se o Cordeiro perfeito e santo passou por todo tipo de sofrimento e aflições, sua noiva será poupada da tribulação? Se o Mestre, por desígnios do Pai, teve de passar por angústias e tribulações e morte humilhante de cruz, os seus discípulos imperfeitos vão ser poupados pelo Pai? O discípulo é melhor ou maior que o seu mestre? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Israel, abre parênteses, Israel, teme que te não poupe a ti também. Os ramos naturais da oliveira é Israel, por causa da sua incredulidade, foram cortados provisoriamente, para que assim, mesmo contra a natureza, fossem enxertados na mesma oliveira os zambujeiros brabos, os quais somos nós hoje, igreja formada dentre os gentios. Através de aceitar a Cristo Jesus, fomos enxertados na oliveira. Então, quanto a Israel, ramos naturais da oliveira, Deus vai sim permitir passarem pelo fogo da grande tribulação. Correto? Sim, é verdade. Portanto, teme,
porque Deus não vai poupar a ti também. Não se ensoberbeça contra os ramos naturais, que é Israel, porque assim como os ramos naturais foram cortados para ser enxertados o zambujeiro brabo e contra a natureza, assim, da mesma maneira, pode o Senhor nosso Deus voltar a enxertar os ramos naturais, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar na oliveira. Bem, conclusão final. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Essa profecia se aplica a uma parte da igreja, simbolizada em Apocalipse 12, pela mulher que fugirá para o deserto na última parte da semana, ou melhor, nos últimos 3 anos e meio, antes da volta do Senhor Jesus. Deus irá guiar a sua igreja para o deserto e escondê-la-á e a alimentará por 3 anos e meio, assim como escondeu e alimentou também o profeta Elias. Por quanto tempo? 3 anos e meio, longe da vista de Acabe e Jezabel. Bem, até aqui somente. Este vídeo é a segunda parte do tema Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, e foi sugerido pela nossa irmã Anaíde. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a você e a sua querida família. Compartilhe este vídeo, deixe aí o seu like, não custa nada. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, seja inscrito aqui no canal, conhecereis a verdade e participe também do avanço do ensino da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, Deus abençoe.